Eric, minha pergunta agora, com relação ao papel do Estado numa visão mais geral. Com base nos últimos anos, aí de Lula até Bolsonaro hoje, você acha que o Estado brasileiro mais combateu desigualdade ou mais gerou desigualdade? É uma pergunta bem complexa, viu, André? Porque, de fato, tem certas atuações do Estado brasileiro que geram mais desigualdade. Um exemplo delas é, por exemplo, a atuação que teve o BNDES durante todos os últimos, digamos aí, aliás, até antes do governo Lula e Dilma, né? Acho que desde o governo FHC, a atuação do BNDES, de favorecer grandes empresas, é um sentido em que o Estado atua produzindo mais desigualdade do que gerando. E foram implementadas certas medidas durante o governo Lula e Dilma, vou citar apenas uma delas, que é o Bolsa Família, que, a meu ver, são medidas que ajudam a reduzir a desigualdade extrema, né, através da miséria extrema, o combate à miséria extrema que certas parcelas da população têm. Então, a gente entra numa questão de onde o Estado tem que ser mais presente e onde o Estado tem que ser menos presente. Né? É lógico que eu acho que, para mim, essa discussão, se o Estado tem que ser mínimo, se o Estado tem que ser maior, menor, eu acho que essa discussão não pode ser feita de maneira geral, ela tem que ser feita de maneira setorizada. Então, tem momentos no tempo e na história em que é preciso uma atuação maior do Estado em determinada área para combater a desigualdade, e pode ser que, no futuro, aquela atuação não seja mais necessária. E a presença do Estado naquela área, ou naquela atuação, naquela política pública, pode ser reduzida ou mesmo eliminada. Então, quando eu penso na presença do Estado no sentido de combater ou diminuir a desigualdade, a gente tem que pensar sempre em que área da sociedade está atuando, se está atuando, por exemplo, na regulação de empresas, se está atuando na distribuição de renda, se está atuando na reforma agrária. A partir daí, a gente tem que entender em que contexto histórico cada posição é mais adequada, cada tamanho, digamos assim, cada presença do Estado é mais adequada. Eu acho que a gente não tem como fazer uma análise a priori, para mim. Eric, nesse ponto eu sou bastante enfático. O Estado brasileiro é um gerador de desigualdade. Tem um paper, um estudo do IPEA, mostrando que 1/3 da desigualdade existente no país se deve à ação do Estado. E aí tem N motivos. BNDES simplesmente injetando, dando dinheiro do trabalhador para grandes empresários. Por exemplo, o sistema tributário, que complexo, e ao invés de a gente ter um tributo transparente, simples, como o IVA, acaba favorecendo grandes empresários e não o pequeno. A burocracia, a própria estrutura administrativa, né? A gente tem muito funcionário em secretaria e pouco professor na sala de aula, ou enfim, ou professores recebendo menos do que poderiam receber, porque a gente perde muito nessa máquina que custa absurdos. E no final, a gente vê o governo federal, por exemplo, você tem 2/3 dos funcionários públicos federais entre os 20% mais ricos da população. Né? Então, é uma geração de desigualdade ativa. O Bolsa Família que você citou, por exemplo, eu não acho que reduz desigualdade, ele atenua alguns efeitos da pobreza. Ele é essencial. Eu sou um grande defensor do Bolsa Família. O Bolsa Família tem raízes liberais, né, concebido originalmente por Milton Friedman, no imposto de renda negativo. A FHC transformou no Bolsa Escola, depois Lula empacota tudo no Bolsa Família. Mas, se a gente for analisar, Bolsa Família era muito mais um atenuante, muito barato, 0,5% do PIB, enquanto os grandes trilhões estavam sendo distribuídos. E isso, eu acho que é um risco independente do período histórico. Quando você concentra muitos recursos na mão de poucos, a tendência é que isso se perpetue. Eu concordo contigo em relação ao sistema tributário, ao BNDES. Como eu disse, são questões que têm que ser resolvidas. Para mim, a questão é que essas questões têm que ser superadas para que
o Estado seja um fomentador do combate à desigualdade e não, como hoje é, um perpetuador da desigualdade, que de fato o sistema tributário, principalmente, então, é uma das maiores causas. A gente tem um estudo do Bernard App, né, que fala sobre a reforma tributária, uma proposta que, ao meu ver, é uma proposta muito boa, mas é justamente no sentido de como mudar o sistema tributário brasileiro para combater a desigualdade, porque para mim o papel do Estado é justamente esse, um dos papéis mais importantes é combater a desigualdade que é muito presente ainda mais no Estado brasileiro, né? A gente não tem como negar essa presença. Agora, às vezes, para combater a desigualdade é necessária uma presença maior, na minha visão. Então, por exemplo, às vezes para você implementar uma política pública, você precisa de mais funcionários naquela política pública. Então, às vezes você precisa contratar. Como essa mão de obra é gerida, de fato, seria um devaneio dizer que os servidores, a maneira como está estruturada a máquina pública hoje no Brasil é eficiente, porque a gente tem bolsões de eficiência, mas, em geral, é feito de maneira ineficiente, com certeza. Mas, mais uma vez, a meu ver, é preciso fazer reformas para que isso seja... para que isso deixe de ser um motor de desigualdade e se torne uma fonte de combate à desigualdade, uma maneira de combater. Mais uma vez, acho que a gente concorda no diagnóstico, em boa parte, os problemas que a gente citou são problemas que eu concordo que existem, são inegáveis, até porque são factuais, mas a gente acho que diverge no papel de qual deve ser o papel do Estado nesse sentido. Né, acho que você enxerga no sentido de que ele deve se retrair da atuação para que a sociedade se torne menos desigual. E, a meu ver, principalmente num momento como hoje, no Brasil, um país com essa taxa de desigualdade, ele precisa atuar de maneira mais incisiva e eliminar as coisas que fazem com que ele cause desigualdade e não combata.